Bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 22 de junho de 2019, sábado, Rio de Janeiro, capital, e agora são 3 horas e 57 minutos. Muito bem, vocês viram aí o título: A marcha foi para Jesus, mas quem apareceu foi o Satanás. Bom, lembrando, antes que apareça algum retardado para falar, vocês dizem que são ateus, mas não acreditam em Deus, mas acreditam no diabo. Satanás de uma maneira simbólica, tá? Eu sempre falo aqui de meus vídeos que entidades espirituais não existem, mas o diabo, os demônios, eles existem. E quem são? São seres espirituais? Não. Na concepção cristã, demônios são aqueles seres que fazem o mal. Quando eu falo que os demônios são reais, esses demônios não passam de seres humanos malignos, só isso, tá? Só que o Satanás em pessoa, que é o Bolsonaro, ou o Bolsobosta, ou o Bolsolixo, como eu preferi chamar, ou o Previlixo, que é a mistura de presidente com lixo, compareceu àquela chamada Marcha para Jesus, que ali não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é uma farsa, mas mesmo aquela farsa ali, dentro do que é praticado nessa tal marcha para Jesus, é uma negação do que está escrito ali. Se aquilo ali fosse uma verdade, simplesmente esse Jesus estaria muito triste, porque, estou dando na suposição, se aquela porcaria ali fosse verdade, esse Jesus estaria triste por quê? Porque aquilo ali é uma negação do que está escrito ali. Mas vamos lá. Evangélicos, em geral, votaram neste traste. Por quê? Porque são fascistas disfarçados de gente boazinha. Podemos ver aí o caso do Lucas Terra, que os pastores mataram o adolescente. Podemos ver que evangélicos, eles não são boas pessoas. Eu estou usando esse caso só para ilustrar, tá? Podemos ver aí o caso do assassinato esqueci o nome dele, falei no outro vídeo, do marido da Flor de Lis, que era um pastor, e o cara cometia adultério, e a família crente também matou. Parece que tem mais gente envolvida na história. Então nós podemos ver que evangélicos, eles não são uma raça boa como eles dizem que são. E muitos que não têm coragem de praticar o mal mesmo, sabe, eles apoiam um torturador. Porque um desgraçado que coloca uma camisa escrita Brilhante Ustra, um filho da puta desse tem que tomar uma marreta na cabeça. Porque isso aí não presta, isso é um filho da puta. Sabe? Se você que não gosta de palavrão, desculpa, mas tem horas que não tem como você não soltar um. Porque esse previlixo apoiar um verme que colocava cobras em vaginas de mulheres, era isso que ele fazia. Esse Ustra, ele não era nenhum herói, ele era um filho da puta. Brilhante Ustra era um desgraçado, Brilhante Ustra era uma mariquinha, porque o pior tipo de bandido é o torturador, porque ele não tem coragem de encarar ninguém pessoalmente, ainda por cima ele está armado e ainda prende alguém. Se garante o quê? E muitas pessoas segurando aquela ali para não reagir. É o pior tipo de canalha que tem. E o Ustra era esse tipo. E o vagabundo do Bolsonaro, ele enaltece o Ustra, ele enaltece o Pinochet, ele enalteceu um outro lá, um filho da puta lá do Paraguai também, que estuprava várias meninas por dia. É esse tipo de gente. Aquele outro verme também que se matou, o MC Reaça, olha o nome, MC Reaça, que fazia músicas para o Bolsolixo. O filho da puta do Bolsonaro homenageou esse desgraçado, prestou solidariedade, falou, se comoveu. E para aquele músico que tomou 80 tiros pelos bandidos de farda, os desgraçados do exército, ele não fala nada. Ainda fala aquela merda: o exército não matou ninguém não. Tomar no cu, porra, se fuder. Mas muito bem. Os evangélicos são a vergonha do Brasil. Esses evangélicos apoiaram o pior fascista do mundo, tá? Esse cara, não pode nem dizer do mundo, mas do Brasil ele é. Apoiaram o pior tipo de verme. Um cara envolvido com milicianos, um imbecil, sabe? Um imbecil
que chamou as milícias para vir para o Rio de Janeiro, um infeliz que, além de estar estragando o Brasil, olha o tipo de decreto que ele quer colocar: proibir as cadeirinhas no carro. Ou seja, ele quer promover a morte. E é esse tipo de gente que os evangélicos apoiam. Aí ele chega lá, ele fala assim, ó: por que ele não pega esse dedo e enfia no olho do cu? Porque ele deve gostar disso. Porque esse cara gosta de homens. Tá? Bolsonaro, ele é um enrustido. Ele é, porque ele não sai com a mulher dele. Dificilmente ele vai só com macho. Ele fala mal da mulher. Ele já mostrou que é machista. Aí vem um montão de gente dizendo: não, ele não é machista não, porque ele é. Ele não vai com a mulher e não tem prazer. O prazer dele é combater as esquerdas. E a igreja evangélica apoia um cara desse. A igreja evangélica simplesmente, ela também tomou raiva, porque hoje, se alguém fala que é da esquerda ou é de esquerda, o que eles fazem? Eles logo despejam o ódio, a raiva deles. E a Bíblia deles, esse gibi para pessoas adultas que querem acreditar em fantasias, porque há uma diferença, porque adultos também leem gibi, mas sabem que aquilo ali é uma fantasia. Agora, a Bíblia não, a Bíblia é o gibi do adulto que quer acreditar em fantasias. Muito bem, ali diz que Jesus mandou amar todos, mas esse todos não inclui pessoa de esquerda, não inclui o gay, não inclui o umbandista, sabe? O evangélico, ele só ama quem é evangélico e da igreja dele. Tá? Esse pensamento está em quase todas as igrejas evangélicas. Tá? Se você chega na Assembleia, eu pertenci a esse lixo um bom tempo, chega lá, eles falam que ali está o avivamento e acabou. Eles acreditam que ali é único. Eles falam assim: não, somos todos irmãos. Mentira. Nas reuniões fechadas, eles acreditam que são os únicos certos. Tá? Eu lembro muito bem, eu pertenci, todo mundo que me conhece sabe que eu morei em Ipatinga por 7 anos. Ipatinga fica em Minas Gerais, é o leste de Minas. Morei ali 7 anos. Pertenci àquele lixo chamado Assembleia. E eu me lembro uma vez que ia ter um evento chamado, acho que era o Dia da Bíblia, e várias denominações a participar. E o pastor falou assim: gente, bom, nós temos que ir, mas sem misturar com outros, porque se for outra denominação vira ecumenismo, e aí nós não podemos compactuar com isso. Ecumenismo é uma palavra que usa para unir todas as religiões, ou seja, eles acreditam que outras denominações, batista, presbiteriana e outras mais, não são evangélicas. Para eles é só os crentes da igreja dele. Então não vem com essa história não. Crente pensa assim, que só a igreja dele é a certa. Então o crente não ama ninguém. Crente ama, tem que ser crente, tem que ser da igreja dele, tem que pensar igual ao pastor. Se não pensar igual ao pastor, ele não ama. Aí ele quer matar, ele quer destruir, ele quer que morra, ele quer que seja expulso, sabe? Esse tipo de coisa. E por que eu falo que Bolsonaro, ele é o Satanás em pessoa? Porque diabos não existem, seres espirituais não existem, esqueça isso. Mas na concepção cristã, eu já falei sobre a origem dessa crença no diabo, só vocês verem os outros vídeos, não vou falar aqui, senão vai tomar muito tempo. E o vídeo não vai ficar muito pequeno esse aqui, então assistam meus outros vídeos que eu falo sobre a origem desse mito chamado diabo, vocês vão ver. Mas na concepção cristã, eles falam que Satanás veio da palavra adversário. Muito bem. O Bolsonaro, ele é adversário dos brasileiros. A maioria dos brasileiros, ele é adversário. Ele é adversário da nação. Tá? Ele só pensa numa coisa, gente: agradar os empresários, filhas da puta que ajudaram ele. É só isso que ele pensa. Né? Ele pensa em dificultar para o pobre. Então vocês verem as matérias. Ele rejeitou a lei que o PT fez, porque foi o PT que fez, e foi uma coisa boa. Porque se passar de 10 quilos a bagagem, aí ele falou: vai ter que pagar. Porque PT, eles gostam de pobre. Ora, quem é que movimenta, que aquece a economia do Brasil? Não são os pobres? Mas não. E de quem é que a classe rica depende no país? Não é da classe pobre?
Mas ele quer massacrar, ele quer acabar, ele quer pisar. E esse filho das putas dos evangélicos lá apoiando esse desgraçado. A única coisa boa que ele fez lá nesse evento aí foi pegar o chapéu do Valdemir Sandiabo. Olha quem foi lá também. Olha outro, o Valdemir Sandiabo. Ele pegou o chapéu do filho da puta e jogou pra multidão. Aquele chapéu parece que custava R$5.000. Pelo menos isso foi legal. Jogou o chapéu daquele filho da puta lá pra multidão. Que dinheiro pra comprar outro ele tem, sobrando ali. Acho que foi a única coisa boa que ele fez. Mas esse tipo de coisas. E eu sei que há cerca de 42 milhões. Acho que são 142 milhões isso, de evangélicos no Brasil. Cerca de 40 milhões 42 milhões de pessoas votaram nesse verme. Cerca disso. Sabe? São pessoas que estão na igreja, estão lá batendo palma, louvando ao zumbi judeu, sabe? Estão lá com a Bíblia, quer dizer, na verdade nem leem, eles nem leem. É pouco o evangélico que lê essa Bíblia. Poucos. Eu falo isso porque eu vivi 17 anos naquela porcaria. Eu era um dos poucos que lia, que estudava, que levava a sério, tá? E depois lendo eu percebi a farsa e caí fora. Mas demorei um pouco, porque eu não sou tão inteligente. Se eu fosse mais inteligente, teria saído antes, né? Mas antes tarde do que mais tarde, né? Mas o que acontece? Não leem. Eu lembro que eu chegava diante da classe para dar aula na escola bíblica dominical, perguntava sobre qualquer coisa básica. Coisa básica que qualquer um que está na religião, pelo menos há um ano, deveria saber. Gente de 5, de 10, de 20, de 18, de 30, de 34 anos na religião não sabiam responder, não liam nada. Evangélicos, eles não leem essa Bíblia, eles estão lá nos templos com a Bíblia aberta, mas apenas seguindo a orientação do pastor. É isso que eles fazem. E muitos votaram por quê? Porque o pastor mandou votar um cara que se reúne com a Taurus, que quer liberar arma. E você pode ver, gente, é só vocês verem. Eu postei agora umas notícias de camarada que chegou lá, matou a mulher. O que tem aumentado o número de feminicídios no Brasil não é assim coisa esporádica, não é caso isolado, não. O cara pega uma arma, mesmo esse decreto não tendo sido aprovado, ele vai tentar colocar de novo, mas tem muita gente que está se sentindo no direito de fazer o que quer por causa desse presidente safado. Não existem cristãos, existe filha da puta se escondendo atrás de uma Bíblia. É isso que existe. Aí vão fazer esse evento, que é um evento feito por um casal filha da puta, safado, que foram presos por quê? Porque estavam levando dinheiro escondido dentro da Bíblia. Olha o tipo. E aqui no Rio de Janeiro, se tiver essa porcaria aqui, porque de vez em quando eles fazem. Quem é que organiza essa merda aqui? Silas Malacaia, que é outro safado. Sabe, vocês, vou falar vocês porque pode ter algum que vai ver esse vídeo. Vocês são uns merdas. Vocês são uns vermes. E é por isso. E agora voltando, gente, meus amigos, vocês viram aquele meu vídeo que eu falei sobre a manifestação dos vermes? Vocês lembram daquele vídeo? Vocês lembram? Pois é. Tem gente que fica, não, aí você ofendeu. Foda-se. Foda-se se eu ofendi. Sabe por quê? Porque quem apoia um cara que quer liberar arma, um cara que é racista, ele é racista. Tá? Ele proibiu aquela propaganda do Banco do Brasil, por quê? Porque apareceram negros. O cara agora, além disso, quer tirar a cadeirinha da obrigação para os motoristas. Além disso, ele quer promover o quê? Acidente no trânsito, porque ele quer aumentar o número de pontos para perder a carteira. Porque são 20 pontos. Ele quer que aumente para 40. Ele já falou, se depender dele, aumenta para 60. O cara
que tudo que faz beira a morte. É só isso. Bolsonaro é esse tipo de pessoa. Fora envolvimento com milícias, fora o cara que foi o assassinato da vereadora, morava no condomínio dele, tem foto com ele, a família toda tem envolvimento com milicianos. Esse tipo de gente que os evangélicos têm apoiado, sabe? Olha, eu estou de bobeira, são poucos evangélicos que não votaram. Agora não vem ficar com raivinha de mim, não. Falar, você não pode generalizar. Estou falando dos evangélicos que votaram nesse cara. E se você votou, você é um merda. Você é um verme. Tá? Você é um merda. Você é um lixo. Ateu também, você que votou, você é um merda. Não, o problema é que você que votou. Você votou e arrependeu, não. Estou falando que votou e continua apoiando. Eu quero ver até quando vou vir com essa história de que o PT quebrou. Como é que o PT quebrou o Brasil se o Flávio miliciano Bolsonaro é milionário, hein? Como? Explica isso. Explica isso aí. Eles só sabem falar do PT. Por quê? Porque querem esconder os erros. Mostra aquele safado do Sérgio Moro articulando junto com o Dallagnol. A pessoa já quer mostrar PT. É sempre a mesma merda. Cara, esses caras da direita, eles não leem nada. Eles são uns imbecis. Esses caras da extrema direita só sabem falar PT, Lula, PT, só isso. Então eu falo, as pessoas que continuam apoiando esse cara são uns verdadeiros vermes. E é por isso que fiz aqui outro vídeo. Porque cortaram verba da educação e o pessoal continua apoiando. Como é que a pessoa quer cortar? Só colocou um ministro maluco. Só colocou um ministro maluco e as pessoas apoiando ainda esse cara. E vai fazer uma manifestação. Gente, eu nunca vi manifestação a favor. Manifestação aqui, geralmente é um protesto. Protesto é contra o que? É contra, tem que ser contra. Não, os caras estão apoiando isso. Todas as maldades que esse cara faz. Vai ter os vídeos falando, depois vocês vejam. E tem mais, gente. Tem mais. Olha, Bolsonaro, sabe o que ele quer fazer agora? Ele reeditou uma medida provisória, porque não passou, que a medida provisória tem um tempo para poder aprovar. Ela entra em vigor assim que ela é emitida, mas ela tem um tempo para aprovar. Certo? O que acontece? Quer fazer outra para quê? Para poder demarcar as terras indígenas. E foi o que ele falou em campanha. Ele falou assim: quem demarca terra, quem sabe que marca, quem vai marcar terras indígenas sou eu. Que ele quer colocar para quê? Para o pessoal do agronegócio. Ele quer colocar para o Ministério da Agricultura. Tem índio morrendo, gente. Tem índio sendo assassinado. Porque ele está falando assim: não, nós temos que integrar o índio. Integrar o índio é tirar o índio da terra dele? Que troço é esse? Eu lembro que a Sônia Guajajara, ela falou uma coisa que tem muita gente falando um montão de merda. Falando, não, porque esses índios estão na miséria, não entende o que é a cultura do índio. O índio é quem vem integrado à natureza. Agora, o índio ele pode ter acesso a coisas que a sociedade tem? Pode, mas você pode levar lá onde está. Não precisa tirar. Agora essa história, vamos integrar os índios. Que porra é essa? E você, evangélico? Porque o evangélico quer o quê? Quer lá destruir a cultura deles, quer lá levar essa merda de religião para eles. Às vezes os evangélicos lá recebendo esse lixo, naquela porra daquela marcha para Jesus, que não é para Jesus coisa nenhuma, também Jesus não existe, a marcha do zumbi judeu, que aparece o próprio Satanás. Quem? Bolsonaro. Isso aconteceu, foi dia 20. Foi quinta-feira. E eu estou falando desse vídeo por quê? Porque não dá mais para ficar quieto diante de tanta maldade. Eu estou botando vários pedaços do que esse lixo tem feito, e da incoerência também do cara que se diz religioso, que prega o amor, apoiar um cara que é puro ódio. Um cara que é puro ódio. Tá? Eu quero ver, olha, eu falo, teve amigos que já
que falaram, se arrependeram. Esses eu falo, eu dou, sabe, moral para esses. Agora, o pior são aqueles que estão quietinhos, eles estão quietos. Tem pessoas que não falam nada, sabe? E tem os imbecis. Só sabem falar de uma coisa: PT e Lula. PT, Lula e Dilma. Acho que eles amam o Lula, só pode. Eu nunca vi tanta gente para falar merda. Gente, eu não sabia. Olha, eu já sabia que a educação no Brasil está muito ruim, que o ensino está péssimo, porque não há investimento e as pessoas não procuram ler, não procuram se esclarecer. As pessoas não sabem, a maioria não sabe interpretar texto, não sabe interpretar. A maioria não sabe. Mas eu não sabia que o nível de burrice estava tão grande assim. Eu não sabia. Eu sabia que estava um nível de burrice aí no Brasil, mas eu não sabia que estava tão grande. Tão grande. Porque os caras não sabem. É a mesma coisa, olha. Eu gosto muito de trabalhar com textos. Você dá um texto para um aluno, vamos falar sobre isso aqui, vamos interpretar isso aqui. Só que a pessoa não sabe, ela não fala o que está ali. Ela fala, mas o fulano de tal, falaram que esse texto... Ele não entra na questão. É a mesma coisa o bolsominion safado, miserável, vagabundo, desgraçado, verme fascista do caralho. Ele não pega a porra da realidade e não vê o que o presilixo está fazendo. Não, ele só sabe falar do PT. Sabe de uma coisa? Uma vez eu falei, já tem tempo, foi um vídeo anterior, já tem bastante tempo, mas uma coisa que eu falei que tem um aspecto que o trabalho do político é um pouco parecido com o do professor. Qual que é? Por exemplo, um professor, ele não pode chegar para um professor do sexto ano. Ele, vamos pegar, porque assim, até o 5º ano é um professor e ele dá várias matérias. Ele dá matemática, língua portuguesa, ciência, geografia e história. Lógico que o conteúdo é menor, por isso que é um professor para essas matérias, certo? E também é habilitado para isso, o professor que trabalha nas séries iniciais. Já do 6º ano em frente, aí é dividido por matérias. E lógico que vão aumentando de acordo com as séries, e depois ensino médio também tem mais. O que acontece? Vamos imaginar um professor de língua portuguesa. Ele vê um aluno. Ele ainda não sabe interpretar. Ele percebe que tem muita dificuldade naquele aluno, que ele é um analfabeto funcional, ou que ele chega, como isso acontece, tá? Chegou lá, analfabeto mesmo, absoluto, analfabeto, não sabe ler. De alguma maneira, foram aprovando o cara e chegou lá. O aluno chegou lá. Qual que é a função do professor? Não é a culpa é do professor tal que não ensinou, a culpa é da escola tal que passou ele porque o pai pagou. Não! Tudo bem, fizeram a besteira, agora você pega, faz um trabalho à parte, ensina. Você vê que a turma, na maioria mesmo, ou a maioria da turma está com uma dificuldade, você vai ensinar aquela parte ali. Ou professor de matemática, a pessoa não aprendeu divisão, chegou no 6º ano, chegou no 7º ano, o que você vai fazer? Você vai ensinar para ele. Não é ficar culpando o outro. O político é a mesma coisa. Claro, o político não vai dar aula, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar culpando? Não, é pegar dali. Claro que não tem como fazer em 6 meses, 5 meses, lógico, tudo. Mas o cara não fez nada. Só fica atacando as esquerdas e fica falando do que o outro fez e deixou de fazer. E não faz. Ele não governa. Ele não pega o problema e resolve. Não, ele não faz nada. Ele simplesmente só vive por ideologia. Então, nessa questão aí que eu falei que o trabalho de um professor é parecido com o trabalho de um político. Nesse aspecto, porque ele tem que pegar, ele não pode arrumar desculpas para não fazer. Ele tem que fazer com aquilo que ele pegou. Opa, se teve uma defasagem, seja o professor na aula com um aluno que não aprendeu porque teve uma falha atrás, ele tem que ir lá e tentar corrigir. Pegar aquele aluno e ensinar para ele. Agora você ensina. Resolve o problema. O político também. Ele pegou a situação, o governo, o país, ou seja, o estado, ou seja, o município daquele jeito, ele tem que pegar o quê? Tem que pegar e resolver.
Não é ficar culpando A, B, C, D, não. E esse aí, esse safado aí, o que ele faz? Ele consegue enganar os burros, porque tem uma parte dos católicos que não apoia esse cara, mas os evangélicos não. Os evangélicos estão aí fazendo seus eventos. E outra coisa, esse Bolsonaro não é evangélico, ele se diz católico. Houve Olavo de Carvalho, que também se diz católico, que é um imbecil que não sabe nada de nada, é um analfabeto, é um cara que não terminou nem o ensino fundamental. E os católicos não ouvem muito desses caras aí. Tem muito católico que não ouve Olavo de Carvalho, mas os evangélicos escutam um cara orientado por Olavo de Carvalho. Até tem pastores que estão ouvindo esse cara, e tem evangélicos que acham que esse cara é o máximo, e esse cara odeia evangélicos. Uma incoerência total. Mas eles não. Mas eles veem o Satanás, entre aspas, porque Satanás, como eu falei, não existe espírito. É o que? Esse cara extremamente covarde e maligno que é o Bolsonaro. Esse imbecil. Esse Satanás aparece na marcha para Jesus e as pessoas acham que foi o máximo e ainda faz finalzinho de morte. É isso que a Bíblia ensina? Claro, a Bíblia tem muita incoerência, mas o mandamento não é não matarás? E ainda diz o teu Jesus, que eu digo, teu assim, quem estiver vendo, quem for religioso estiver ouvindo, né? O livro Pensadores não acredita, lógico, mas para os evangélicos, essa fala aqui agora, na Bíblia diz que não matarás, não somente não matarás, também diz para não odiar. E aí? Gente, estamos numa situação complicada nesse país. Por quê? Porque temos um bando de religiosos malucos que perderam a noção do que eles acreditam, eles praticam aquilo que é contra o que a suposta divindade falou para eles, num livrinho tosco. E eles o quê? E eles têm o poder de decidir uma eleição. É por isso que eu falo aqui no absurdos bíblicos, é por isso que eu ataco a religião, é por isso que eu ataco a crença. Por quê? Porque esses burros fazem isso. Olha que eles votaram. Olha que eles colocaram no poder. Um verme. E muita gente se viu representando esse cara. Que tentou consertar durante a campanha e agora ele tem se mostrado o que ele é. Bolsonaro é isso, gente. Bolsonaro, ele é um lixo. E os evangélicos também, a maioria, são um bando de parasitas. Sabe? Um bando de safados que votaram nesse cara. Triste. Então, é por isso que nós temos que nos unir, gente. E nos unir em prol da divulgação. Estamos juntos porque pela propagação do conhecimento. Para quê? Para que essas pessoas saiam desse lixo e entendam que eles não estão acabando com a corrupção, eles estão afundando o Brasil. Eles colocaram um corrupto no poder. Eles colocaram um bandido no poder chamado Jair Miliciano Bolsonaro. Então, fica aqui. Diabos, Satanás, espírito não existe. Só existe o quê? O Satanás humano, que é o Bolsonaro. Esse apareceu na marcha do zumbi judeu. Triste, gente. É triste. Então, gente, sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário. Então, nos abraço a todos, menos aqueles que ainda apoiam o Bolsonaro e a esse lixo aí e esse pessoal aí da Renascer que fez essa merda desse evento aí, tá? Então, aos demais, grande abraço a todos, sucesso e continue estudando, tá? Porque, como diz o Carlito Neto, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Eu acrescento, é oficina para Bolsonaro e oficina para pastor. Então, até mais, grande abraço aí. E pensem naquilo que eu falei aqui, tá bom? Então,
Tchau, tchau.